Olá, boa noite. Brasil registra morte pela Omicron. E no jornal de hoje você vai ver também: a Organização Mundial da Saúde diz que Omicron é menos grave do que Delta, mas não pode ser considerada leve. Senadores querem convocar ministro Marcelo Queiroga para explicar atraso na vacinação infantil contra a Covid-19. Já ministro Ricardo Lewandowski extingue pedido sobre vacinação de crianças. Veja também os cuidados quando o assunto é a lista de materiais escolares. A pauta é política, o noticiário internacional e as imagens que marcaram este dia. Tudo isso e muito mais agora no União Brasil, que já está no ar. Olá, boa noite, eu sou Esmênia Lopes e começa agora o União Brasil. O país registrou a primeira morte pela variante Omicron. Após 10 dias em que a cidade de Aparecida de Goiânia, em Goiás, declarou transmissão comunitária da Omicron na cidade, a Secretaria de Saúde confirmou a primeira morte pela nova cepa do coronavírus nesta quinta-feira. De acordo com a prefeitura, a vítima era um homem de 68 anos. Ele estava vacinado com as 3 doses, mas, segundo a nota lançada pela prefeitura, ele tinha problemas crônicos de saúde, que são importantes fatores de risco da Covid-19. Ele tinha hipertensão e também era portador de doença pulmonar obstrutiva crônica. A cidade de Aparecida de Goiânia já registrou 55 casos da Omicron. A variante tem prevalência de 93,5% na região. Os primeiros casos na cidade foram descobertos no dia 12 de dezembro. E o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, disse que a variante Omicron do coronavírus, mais infecciosa, parece provocar formas menos graves do que a doença com a Delta, mas não deve ser classificada como leve. Em entrevista, ele repetiu o apelo por maior equidade global na distribuição e acesso às vacinas contra o novo coronavírus. Tedros Adhanom alertou que, com base na taxa atual de distribuição das vacinas, 109 países não cumpriram a meta da OMS de que 70% da população mundial sejam totalmente vacinadas até julho. Esse objetivo é visto como uma ajuda fundamental para encerrar a fase aguda da pandemia. E o governo federal incluiu crianças de 5 a 11 anos na vacinação contra a Covid-19. O governo federal anunciou na última quarta-feira a inclusão de crianças de 5 a 11 anos no plano de operacionalização de vacinação contra a Covid-19. As primeiras doses de vacinas contra a doença destinadas a crianças de 5 a 11 anos deverão chegar ao Brasil no dia 13 de janeiro. Está prevista uma remessa de 1,2 milhão de doses do imunizante da Pfizer, o único aprovado até o momento pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. O esquema vacinal será com 2 doses, com intervalo de 8 semanas entre as aplicações. O tempo é superior ao previsto na bula da vacina da Pfizer. E o Ministério da Saúde recomenda uma ordem de prioridade, privilegiando pessoas com comorbidade e com deficiências permanentes, indígenas e quilombolas, crianças que vivem com pessoas com risco de evoluir para quadros graves da Covid-19 e, em seguida, crianças sem comorbidades. Segundo dados do IBGE de 2018, há no Brasil cerca de 20 milhões e 500 mil crianças de 5 a 11 anos. Dessa forma, caso a Pfizer entregue as 20 milhões de doses até março, só serão possível vacinar metade das crianças brasileiras, segundo essa projeção do IBGE. E a saúde mental está em destaque neste mês. Isso porque teve início a campanha Janeiro Branco.
Criada em 2014, a campanha Janeiro Branco chega à sua 9ª edição deste ano e faz um alerta à humanidade da importância dos cuidados com a saúde mental. Exatamente em janeiro que acontecem reflexões, as pessoas começam a planejar metas, começam a planejar uma vida diferente, há uma expectativa muito grande em relação ao ano. A campanha de 2022 carrega como tema "O mundo pede saúde mental". Segundo a psicóloga Silvana Castelo, o mundo está pedindo socorro. Se pensarmos como é que esse mundo pede socorro, ele pede socorro quando acontece queimadas, ele pede socorro quando o meio ambiente é degradado, quando a saúde não está sendo atendida. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a pandemia interrompeu serviços essenciais de saúde mental em 93% dos países do mundo. De acordo com o Instituto FSB, 62% das mulheres e 43% dos homens afirmaram que a saúde emocional piorou ou piorou muito durante a pandemia. Já estávamos em um processo de sofrimento psíquico há muito tempo. Habitantes das grandes cidades e habitantes das cidades pequenas se deparam com questões de violência, com questão de insegurança. E aí chegou a pandemia que trouxe um adoecimento. A estudante de psicologia Tatiana Lima sugere algumas dicas que melhoram o seu dia a dia a respeito da sua saúde mental. Em primeiro lugar, eu aprendi a organizar as minhas atividades. Então eu pego todos os meus compromissos, tanto pessoais quanto profissionais, e organizo diariamente e semanalmente. Isso me ajuda tanto a entregar os meus compromissos de uma forma mais efetiva, quanto diminui aquele sentimento de incapacidade. A seguir, a pauta é política e ainda nesta edição, as imagens que marcaram esta quinta-feira e as nossas notícias internacionais. Senadores querem convocar ministro Marcelo Queiroga para explicar atraso na vacinação infantil contra a Covid-19. Ministro Ricardo Lewandowski extingue pedidos sobre vacinação de crianças. Assuntos para a pauta política. Um grupo de 14 senadores protocolou um pedido de convocação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para que ele explique os atrasos no início da vacinação infantil contra a Covid-19. Desde o início do ano, Queiroga tem protelado o início da imunização, alegando que ainda faltam estudos que comprovem a eficácia da vacinação na faixa etária de 5 a 11 anos. Os senadores que assinaram o documento estão o presidente da CPI da Covid-19, o senador Omar Aziz, o vice-presidente do colegiado, o senador Randolfo Rodrigues, e o relator na CPI da pandemia, Renan Calheiros. Além disso, os senadores querem obter outras informações, como o calendário de vacinação em 2022 e os detalhes dos contratos firmados para a aquisição de novas doses de imunizantes. E o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, declarou hoje a perda de objeto de um pedido de liminar para que a vacinação de crianças contra a Covid-19 fosse incluída no Plano Nacional de Imunizações. O pedido foi feito pelo PT após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária ter aprovado no dia 16 de dezembro a aplicação da vacina da farmacêutica Pfizer em crianças com idade entre 5 e 11 anos. Ricardo Lewandowski, que é relator de uma ação que, na prática, monitora a execução do Plano Nacional de Imunizações em relação à Covid-19, considerou que não há mais o que decidir sobre o pedido da legenda depois que o governo informou ontem ao Supremo a inclusão das crianças nessa faixa etária no cronograma de vacinação. E a partir do dia 1º de janeiro, agora nesse mês,
passam a valer as novas regras para a aposentadoria do INSS, seguindo o período de transição previsto pela reforma da Previdência, estabelecida em novembro de 2019. Em 2022, quem estiver com planos de se aposentar deve ficar atenta à reforma da Previdência, que estabeleceu uma idade mínima para dar entrada na aposentadoria. Uma reforma bastante significativa, porque naquele momento o governo estava bastante preocupado com a questão fiscal, a questão das suas despesas, onde já há algum tempo o governo gasta mais do que o que arrecada, e uma das principais contas que o governo tinha naquele momento era a questão da Previdência. É importante para aqueles que querem se aposentar nesse ano de 2022 que fiquem atentos às novas regras da Previdência Social. Essas regras ainda são uma consequência da reforma previdenciária de 2019, que trouxe uma profunda alteração ao sistema previdenciário brasileiro, em alguns casos chegando a exigir que o trabalhador contribua mais tempo ou tenha mais idade para poder se aposentar. Antes de se aposentar, existem as regras de transição. Ao todo, são 5, mas em 3 casos dessas adaptações, houve mudanças em 2022. São elas: a regra da idade mínima progressiva. Para se aposentar por esta regra de transição, é preciso em 2022 as mulheres terem 57 anos de idade e 6 meses e 30 anos de contribuição. Os homens, 62 anos de idade e 6 meses e 35 anos de contribuição. Já nas regras de pontos, é preciso somar a idade com o tempo de contribuição. Essa soma deve ser de 89 pontos para as mulheres, sendo necessário ter ao menos 30 anos de contribuição, 99 pontos para os homens, sendo necessário ter ao menos 35 anos de contribuição. Na regra para aposentadoria por idade, a lei já estabelecia que os homens deveriam ter ao menos 65 anos de idade. Assim, nessa regra de transição, a mudança é na idade mínima da mulher, que neste ano é preciso ter 61 anos de idade e 6 meses e 15 anos de contribuição. Já os homens continuam com 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. Especialistas observam o impacto que pode ser gerado com as novas regras da aposentadoria dentro da economia brasileira. A gente observa que esse pagamento desses recursos para os aposentados, ele tem um impacto muito grande na economia, principalmente em cidades do interior, que a gente tem aí o comércio vivendo ou sobrevivendo em função desses recursos que são pagos para os aposentados. E neste período são comuns as listas de material escolar e os órgãos de fiscalização estão atentos a qualquer irregularidade. Cadernos, lápis, caneta, borracha, estojo e mochila são alguns dos itens que compõem a lista de material escolar. Segundo a Lei do Material Escolar de número 12.886 de 2013, as escolas só podem requisitar objetos de uso individual e que possuam relação pedagógica com o plano de ensino. Nós temos uma portaria aqui no Procon Fortaleza que ele vai elencar todos os itens que são proibidos o estabelecimento solicitar dos pais. Nesse caso, é importante que os pais verifiquem se no Procon da sua cidade também existe alguma legislação nesse sentido. O coordenador de processos do Procon Fortaleza listou alguns itens que não podem ser solicitados na lista do material escolar. Geralmente, os estabelecimentos, alguns estavam solicitando álcool em gel, algodão, descartáveis, também estavam solicitando pincel atômico. Então, são todas essas solicitações que não é de uso do aluno que acabam onerando e trazendo um prejuízo no final. Se caso o Instituto de Ensino esteja solicitando material escolar de forma indevida, o responsável pelo aluno pode denunciar a escola para os órgãos de fiscalização. Ele pode entrar em contato com o Procon da sua cidade. Essa é a escola situada em Fortaleza. Antes de montar a lista dos materiais escolares, planeja a proposta curricular, sempre seguindo as normas do Procon. Montar a lista requer um olhar
para esse currículo organizado e todas as atividades que nós organizaremos ao longo do ano letivo. Ela é organizada entre livros didáticos, materiais individuais e materiais de uso coletivo na sala de aula. Antes de fazer as compras dos materiais escolares, o coordenador de processo do Procon Fortaleza, Sérgio Henrique, dá algumas dicas. É importante que os pais verifiquem se os materiais utilizados no ano anterior, tem algum material que sobrou, né, alguma sobra que ele possa reutilizar no ano seguinte. Também no caso de compra de livros, às vezes quando o pai busca os livreiros, ele acaba encontrando um valor, ou até mesmo trocando um livro que foi utilizado no ano anterior pelo livro do ano atual. Segundo um levantamento do Procon de São Paulo, os itens de material escolar podem chegar a uma diferença de 381,11% no preço. A pesquisa foi feita entre os dias 7 e 10 de dezembro do ano passado e mapeou preços de apontador, borracha, caderno, caneta, colas de bastão, líquida, giz de cera, estojo, lápis de cor, lápis preto, lapiseira, todos esses materiais escolares referente a esse período que vai começar agora das crianças, e eles avaliaram essa diferença de preço. Segundo o Procon de São Paulo, foram considerados somente itens vendidos em no mínimo 3 sites visitados. Assim foram considerados 79 produtos. E no próximo bloco, as notícias internacionais e as imagens que marcaram esta quinta-feira. Nesta quinta-feira, dia 6 de janeiro, fez um ano da invasão ao Capitólio nos Estados Unidos. E o presidente Joe Biden discursou. Cibele Gomes tem mais detalhes. Nesta quinta-feira, completa exatamente um ano da invasão do Capitólio dos Estados Unidos, principal símbolo do poder político do país, que ocorreu na capital de Washington. Naquele dia, durante a sessão conjunta do Congresso que confirmaria a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais de 2020, centenas de apoiadores do então presidente Donald Trump marcharam para o prédio após meses alegando fraude nas votações, o que até hoje não foi comprovado e foi desmentido pelas principais autoridades dos Estados Unidos. No ataque, os agressores conseguiram superar momentaneamente a segurança do local, destruindo diversos objetos, muitos deles com significado histórico, e ameaçando de morte os congressistas. Mais de 725 pessoas já foram presas e indiciadas, mas o FBI acredita que até 2.000 pessoas possam estar envolvidas na invasão. A comissão da Câmara investiga se o ex-presidente Donald Trump e seus colaboradores podem ser acusados por incitarem violência, que deixou 5 mortos, incluindo um policial e diversos feridos. Vamos agora para as outras notícias no nosso Giro Internacional. O governo italiano decidiu avançar com a vacina obrigatória para todas as pessoas com mais de 50 anos, em resposta ao forte aumento do número de casos de Covid-19 no país. O decreto-lei aprovado em Conselho de Ministros estipula que a população ativa, tanto do setor público como privado, com mais de 50 anos, terá de apresentar o passaporte vacinal, que só pode ser obtido com uma vacinação completa ou mediante prova de recuperação da doença, para comparecer aos postos de trabalho a partir do dia 15 de fevereiro. Os que não trabalham também estão sujeitos à vacina obrigatória. Com 214 votos a favor, 97 contra e 27 abstenções, foi aprovado nesta quinta-feira o projeto de lei que vai impor a obrigatoriedade do comprovante da vacina contra a Covid-19 para frequentar espaços públicos na França.
Atualmente, o país conta com mais de 322 mil novos casos diários e 5 milhões de pessoas que ainda não se vacinaram. A cerimônia do Grammy foi adiada. A entrega dos prêmios equivalente ao Oscar da música tinha sido marcada para o dia 31 de janeiro em Los Angeles, com público, artistas nomeados e atuações ao vivo. Por conta dos casos de Covid da nova variante, a organização considera que a Omicron representa demasiados riscos para a saúde de todos e, até o momento, uma nova data não foi anunciada. Vamos agora para as outras notícias nas imagens que marcaram esta quinta-feira. O Hospital do Coração em São Paulo registrou na última terça o maior número de atendimentos da história de seu pronto-socorro. No total, foram 388 pacientes atendidos, dos quais 252 representavam síndrome gripal. A variante Omicron da Covid-19 é a principal responsável por esse aumento e superou a predominância estabelecida no mês de dezembro pela cepa H3N2 do vírus influenza da gripe. E a lei que reforça a proteção aos entregadores de aplicativo foi sancionada hoje. O texto sofreu 2 vetos. Por manifestação do Ministério da Economia, foi vetado o dispositivo que previa fornecimento de alimentação aos entregadores pelas empresas de aplicativo de entrega no âmbito dos programas de alimentação ao trabalhador e o outro do Ministério do Trabalho, que instruiu o veto ao trecho que atribuía às empresas a responsabilidade de prevenir o contato físico entre o entregador e o consumidor ao receber a entrega. Segundo a pasta, as empresas não têm domínio sobre essa etapa do processo, não podendo assim ser responsabilizada. O Congresso tem 30 dias para apreciar os vetos a contar do protocolo do recebimento da mensagem e do início da sessão legislativa. E o jornal desta quinta-feira fica por aqui. Se você quer dar a sua sugestão, o seu elogio ou a sua crítica aqui para a nossa equipe, manda para a gente pelas nossas redes sociais, seja o nosso Facebook, Instagram, WhatsApp ou pelo nosso e-mail. Também tem como participar pelo nosso canal do YouTube, deixando o seu comentário. A nossa equipe vai estar acompanhando e checando a sua participação. Não deixe de participar, porque a sua participação é muito importante. Muito obrigada pela sua companhia. Continue com a nossa programação. Uma excelente noite e até amanhã. União Brasil, informação além da notícia.